Deboche. Quando Jesus é preso, os seus agressores começam a zombar dele, conforme Lucas nos mostra. É interessante ver que não há nenhuma necessidade para isso. Na maior parte das vezes, debochar é absolutamente inútil. Por que o deboche? O deboche é a arma da covardia, uma atitude desnecessária quando uma pessoa, em função da sua própria fraqueza e insegurança, resolve agir de maneira covarde para atacar alguém. Se você quer viver uma vida digna e adequada, lembre-se, nunca se deve debochar. Quem está debochando está mostrando a sua insegurança e a sua própria fraqueza. Bem-vindo! Seja muito bem-vindo à IBNU, muito bem-vindo à nossa celebração online. E olha, hoje você vai ter aqui uma mensagem de Deus para o seu coração, vai ter essa oportunidade de louvá-lo junto conosco e é muito importante então que nesse momento você se conecte com a gente, que você tire tudo aquilo que pode dispersar você desse momento para você estar realmente conectado com Deus. Segue a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube se você ainda não é inscrito no nosso canal, Instagram, Facebook, porque sempre tem uma mensagem nova para você. Não há ninguém como Jesus.
ninguém como Jesus. Andei, e não vi nada. Girei, e não vi nada. Procurei, e não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Andei como fama no cheiro. Andei como fama Olá, queridos. Eu estou aqui porque quero muito, com todo o meu coração, agradecer a Deus para todas as coisas que faz na minha vida e para nossas vidas. Quero agradecer porque Ele é um querido Pai, sempre nos cuida, sempre nos protege, sempre está no nosso lado. Ele sempre está no nosso lado. Muitas vezes nós falamos, Deus, vem aqui, mas Ele já está no nosso lado. Quero agradecer dele porque na minha fraqueza Ele pode mostrar o poder dele. Na minha fraqueza nós podemos ver o amor dele. Não fica triste porque você se sente fraco. Não fica triste porque você passa dificuldades. O nosso Pai sempre está no nosso lado. Quero agradecer toda essa maravilhosa país que eu estou aqui. Vocês são um povo muito abençoado. Vocês são um povo maravilhoso que Deus abençoa a vida de vocês, abençoa a terra de vocês. Queridos, não esqueça, aquele que te criou te amou, aquele que te criou te salvou. Ele está não só no nosso lado, Ele está aqui dentro. Cada nossa respiração que nós fizemos é a vida que Ele deu para nós. Um grande abraço e beijo para todos os irmãos e desejo Deus abençoe cada passo da vida de vocês. המהלי בשמה בשפפיה אמירת וישתרתו ויביטן ויתעדלתו ויפתה וילמניה ילימותי בדלי ושלקלי המהלי בשמה בשפפיה אומרידת ויתשרתו אבידה ויגבלתו ויפתה וילניה يا إلهي أنا مش فلك يا إلهي أنا ميقملك يا حمل مبوخ أني يا إلهي أنا مش فلك يا إلهي أنا ميقملك يا حمل مبوخ أني وكله وكرامة وبهلك أكلام السلطانة وهاري ليك الرؤى والشمال مبش أبرك كمال نبتا بيران راري وكله وكرامة وبرلي كرامة السلطانة بيتحرري ليك الرؤى والشمال مبش أبرك كمال نبتا بيتحرري يا إلهي أنا مش فلك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل مبوخ أني يا إلهي
quero te convidar hoje para adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele nos convida a nos achegarmos a Ele com confiança, sabendo que Ele ouve a nossa oração. Então eu te convido a falar com Deus, com nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, obrigada pelo privilégio de poder falar contigo como falamos ao nosso Pai. Obrigada porque quando nós oramos, Senhor, às vezes nos achegamos a Ti com o coração contrito, Senhor, cheio de dificuldades, ansiedades, mas como Ana, nós podemos nos levantar com outro semblante, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos transforma. Oro também, Senhor, por todos os enfermos. Vivemos dias difíceis, Senhor, no mundo. E te peço, Senhor, só o Senhor tem o poder para brecar a ação do mal, brecar essa enfermidade. Sabemos que já está caminhando para uma melhora nesse quadro, Senhor, mas ser com todos os enfermos, trazendo a cura que só o Senhor pode trazer. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, porque o Senhor é um Deus presente, porque temos a Ti a qualquer momento, Senhor. E temos o Teu Espírito Santo também a nos guiar, a nos dar sabedoria, Senhor. Temos a Tua palavra tão linda, Senhor, tão maravilhosa, que nos ensina a cada dia. A cada dia tem uma novidade. Muito obrigada, Senhor, pela IBNU, obrigada pela vida do pastor Saião, com tantos ministérios abençoadores, Senhor, que o Senhor continue abençoando Teu filho, Senhor. Cuida das nossas famílias, livra-nos, Senhor, do mal. Se conosco, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só
Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU. Nesse período que nós estamos pensando como a igreja pode e deve, na verdade, desenvolver o seu papel no reino de Deus. Qual é a atitude esperada daqueles que colocam a sua vida, a sua esperança na ressurreição de Cristo Jesus, no seu amor demonstrado ali na cruz? Como que isso deve impactar a minha vida e a forma como eu continuo vivendo, continuo desenvolvendo relacionamentos ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida. A gente sabe que muitas vezes os relacionamentos possuem rusgas, possuem dificuldades, possuem pontas que até o texto bíblico mesmo vai utilizar uma analogia muito interessante falando sobre como o ferro é utilizado para afiar o próprio ferro, ou seja, se a gente for pensar nas lâminas, facas, espadas, aquilo que era utilizado na época, você precisava de uma chapa de ferro para afiar a outra. E ele fala, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o outro homem. Ou seja, na relação entre as pessoas, nós temos aí as nossas percepções, as nossas ideias, as nossas atitudes sendo afiadas para que a gente possa exercer a nossa missão, o nosso papel dentro da sociedade de uma forma mais precisa. Não sei se você já teve experiência, não sei se você conhece a minha história também. Eu sou um gaúcho que fui criado na Bahia, então eu tomo acarajé com chimarrão, é uma maravilha. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é churrasco. E quando você está no churrasco, você tem uma faca que não está afiada, que dificuldade é você preparar a carne de uma forma aceitável. Essa analogia exemplifica bem como as relações, como as conversas interpessoais têm um papel tão importante no nosso preparo para executar a missão que o Senhor nos deu. Só que, quando a gente vai pensar em missão, o que o relacionamento entre as pessoas tem a ver? Como que nós podemos pensar de uma forma mais clara a forma como temos exercido esses relacionamentos, como temos desenvolvido esses relacionamentos para melhorar a nossa função dentro da missão, para melhorar a nossa ideia, a nossa execução de ideias, na verdade, dentro do que a missão que é proposta para nós tem a nos oferecer. Quando a gente fala de missão e a gente vai pensar sempre em igreja, talvez você tenha um pano de fundo já comum de comunidades religiosas, e aí o pessoal pensa assim, missão é aquilo que é feito lá longe. Missão é aquilo que envolve recursos, é aquilo que envolve enviar uma pessoa ou uma família para um campo distante, num lugar que nem todo mundo da comunidade está disposto a ir, e lá essa família vai dedicar a sua vida, o seu tempo, todas as suas atividades na transformação daquele espaço onde eles estão inseridos, daquela região onde eles estão inseridos. Mas, na verdade, quando a gente vai aprender com o próprio Senhor Jesus a respeito de missão, e a gente vai ver isso no capítulo 1, verso 8 do livro de Atos, quando ele falando ali para os seus discípulos que estavam vendo o Jesus já ressuscitado e quase subindo aos céus, que é o que vai acontecer na sequência desse capítulo, ele vira para os seus discípulos e diz, vocês têm que ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia da missão é que ela acontece nos confins da terra, ela acontece em Judéia e Samaria, mas ela também acontece em Jerusalém, ou seja, no lugar onde nós estamos inseridos. E aí o relacionamento entre as pessoas se torna crucial. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos a nossa caminhada, quando nós desenvolvemos a nossa vida, e quando estamos falando aqui de até mesmo desenvolvimento pessoal, seja ele acadêmico, seja um desenvolvimento financeiro, seja um desenvolvimento dentro dos relacionamentos que nós vamos desenvolver ao longo da vida, casamento, criação de filhos, cuidado de pessoas próximas a nós, os nossos pais, os nossos avós. Se eu não tiver a percepção correta de como eu devo me relacionar com essas pessoas, eu posso estar afastando essas pessoas do Evangelho. Eu posso, na verdade, estar sendo um impeditivo para que essas pessoas compreendam plenamente o que o Senhor Jesus veio fazer. E aí eu convido você a ler comigo um texto muito interessante da carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, a primeira carta aos Coríntios. A gente vai ler no capítulo 9, e nesse capítulo 9 a gente tem uma história muito estranha,
muito estranha mesmo, a gente vai falar sobre isso já já. E existem duas figuras que eu queria trazer aqui como analogias desse trecho da Bíblia, que é a figura do leão e do camaleão. Quando que nós precisamos nos perceber como um leão? E quando nós precisamos nos perceber como um camaleão? É isso que a gente vai tentar entender a partir desse texto do apóstolo Paulo aqui no capítulo 9. Eu vou ler o texto e depois a gente vai falar sobre isso. Olha só o que ele diz a partir do primeiro verso. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e o faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto está no meio de uma carta muito conturbada, muito complicada na questão dos relacionamentos interpessoais. Talvez essa das cartas do apóstolo Paulo seja a carta com mais questões de relacionamento sendo tratados em um mesmo documento. E aqui nós temos não apenas uma carta,
nessa carta que nós lemos agora, que nós conhecemos como primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo já fala que ele já tinha escrito uma vez antes. Então nós sabemos pelo menos que mais uma carta a igreja em Corinto recebeu antes dessa aqui. Isso é o que a maioria dos estudiosos das cartas paulinas vão afirmar, que Paulo já tinha escrito uma carta antes de escrever essa. Já temos depois uma outra carta, que é a segunda carta aos Coríntios no nosso texto bíblico, que são as cartas que nós conhecemos, e nessa segunda carta, novamente o apóstolo Paulo vai tentar tratar de problemas de relacionamento nessa igreja, e principalmente problemas com os apóstolos, com o seu apostolado, com o apostolado, por exemplo, de Silas, que também estava acompanhando ele nas viagens. O próprio Timóteo também vai ser mencionado em algumas delas. Então, assim, nós temos aqui um problema sério sendo apresentado pelo apóstolo Paulo. E aí a gente pensa na figura que eu mencionei antes do leão e do camaleão. Você pode pensar qual é a semelhança que tem o leão e o camaleão. Eu falei isso para minha filha, tem 6 anos, ela virou assim, os dois têm leão no nome, né? O leão e o camaleão. Eu falei, olha, uma boa percepção, para quem está aprendendo a ler, isso é muito importante. Mas fora essa clara e notória similaridade, a gente não vê muita coisa similar entre os dois. Porque quando a gente vai perceber a natureza do leão e do camaleão, a gente aqui não vai fazer uma aula de zoologia, nem é National Geographic aqui para você ficar acompanhando, mas quando a gente vai perceber a natureza desses dois animais, a gente percebe que os dois têm características completamente opostas. O leão, ele entra na savana rugindo e quando ele entra, todos os animais ao redor dele sabem que ele chegou. O leão, ele é o rei da selva. E o motivo, por ele ter recebido esse nome de rei da selva é porque ele não é predado por nenhum outro animal. Não existe um predador natural do leão. Se a gente for pensar em grandes animais, o leão tem capacidade de predá-los. Por exemplo, elefantes, rinocerontes, hipopótamos podem ser predados, até crocodilos podem ser predados por leões. A grande questão é, se um leão entra num território que há um rinoceronte dominante maior do que ele, provavelmente o leão vai morrer. Num confronto direto, um elefante, um rinoceronte, um hipopótamo tem plenas condições de matar o leão. Mas nenhum desses três que eu mencionei preda os leões. Vão atrás dos leões como comida. Então, na natureza, o leão ele é imbatível. Ele não tem um adversário que a gente possa considerar assim que a vida do leão está em risco, porque ele está sendo atacado predatoriamente. Já os outros animais, o inverso, ele é muito verdadeiro. O leão preda todos os animais que ele puder chegar, que ele tiver acesso. Nenhum animal ataca o leão. Aí você pode falar, não, mas nós temos casos lá das hienas que comem leão também, mas isso aí são os leões fracos, aqueles que já estão fora, vamos dizer assim, da cadeia de domínio de poder dentro ali eu esqueci qual é o coletivo de leão, mas deve ser matilha, mas a gente vai seguir com essa palavra aqui. A grande questão que está em voga aqui é, quando que nós temos que ter uma postura de leão? Quando que nós temos que mostrar para as pessoas quem nós somos, quais são as nossas credenciais, o que nós temos que fazer e o quão importante isso é para os relacionamentos. Se a gente for fazer um eco com o camaleão, a gente vai perceber que o camaleão é o oposto. O camaleão, a principal característica do camaleão, que a gente aprende desde pequenininho, é que o camaleão consegue se misturar ao ambiente onde ele está. O camaleão, quando ele está num ambiente que tem folhas atrás, ele consegue se mesclar com o fundo dele. E ele tem aquelas órbitas oculares que são independentes, né? Um olho está olhando para um lado, o outro olho está olhando para o outro. E existem duas questões aqui a respeito disso. Uma é na estratégia de ataque, ou seja, ele vê uma presa e ele tenta se mesclar com o ambiente para que a presa não o enxergue, para ele poder atacar de uma forma mais eficiente. E também quando ele sente que vai ser predado, ele também se camufla, se esconde para que o seu predador não o veja com tanta facilidade. O camaleão, ele se mistura ao ambiente onde ele está. Então essa é a principal característica apontada aqui na parte zoológica entre o leão e o camaleão. Um que aparece, um que demonstra toda a sua capacidade, a sua potência e a sua reinância ali no ambiente onde ele está, e o outro que se esconde, o outro que se mistura, o outro que quer realmente não ser enxergado no meio ali do ambiente onde ele está. E aí a gente começa levantando algumas questões muito importantes sobre esse texto louco que a gente leu. Por que eu chamo de texto louco?
Porque quando a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja, na nossa mentalidade, na nossa cabeça, o que fica é: Paulo vai escrever coisas de orientação para essa igreja, para ela poder exercer melhor a sua missão. Aquilo que nós falamos no começo. Nos nossos relacionamentos, você precisa entregar para as pessoas ao seu redor palavras, atitudes que aproximem elas do Evangelho, que elas consigam enxergar Jesus através de você, e quando você receber, o ideal seria que essas pessoas também apontassem em você: olha, a gente precisa corrigir esse tipo de comportamento, a gente precisa caminhar nessa direção, porque isso agrada ao nosso Senhor e isso é a forma correta de divulgarmos o amor de Deus para as outras pessoas. Isso que a gente deveria esperar. E até o apóstolo Paulo faz isso nessa carta. Mas quando a gente entra no capítulo 9, que foi o capítulo que a gente leu, a gente vê logo no verso 3 uma coisa que é muito interessante. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Aí a gente pensa: defesa do apóstolo Paulo? Como assim? Meio estranho isso estar no meio de uma carta que ele escreve para uma igreja. E aí a gente precisa tentar entender um pouco o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo na história dessa igreja, em que momento da história nós estamos caminhando. Falando em momento da história, esse período que nós estamos aqui no Brasil, e ontem tivemos um resultado favorável para a nossa seleção, nós estamos no meio da Copa do Mundo. E a gente pensa que quando a gente olha as seleções da Copa do Mundo, são 48 seleções nessa edição, cada seleção tem 26 jogadores. E de todos esses jogadores que estão lá, é claro e notório, eu não vou falar que é 100%, porque eu não quero ser um absoluto aqui na minha resposta, mas é claro e notório que a grande maioria dos jogadores que estão lá, eu diria que talvez 99% dos jogadores que estão lá, são os melhores jogadores que os seus plantéis poderiam convocar. O caso do Brasil é emblemático. Nós perdemos dois grandes jogadores que provavelmente estariam nessa convocação, que foram o Estevão, nosso ponta direita, e o meio-campo Rodrigo do Real Madrid. Os dois se machucaram meses antes da Copa e não puderam fazer parte desse elenco. Claro que existe a possibilidade deles ainda serem convocados na próxima Copa do Mundo. Claro, se eles não pararem de jogar futebol. Mas a grande maioria dos outros times colocaram o que eles tinham de melhor. E essa Copa já apresentou algumas surpresas muito interessantes, porque é difícil você imaginar que seleções que estão ali no ambiente europeu e até mesmo no ambiente americano, sul-americano principalmente, vão enfrentar dificuldades com seleções que têm um futebol não tão vistoso aos olhos do mundo. Então você pega um exemplo muito claro que aconteceu já na primeira rodada da Copa do Mundo, na fase de grupos, que era um confronto de uma seleção que disputa as eliminatórias europeias e, por isso, pelo número de seleções e pela qualidade do futebol apresentado, se espera uma apresentação melhor de futebol, que foi a seleção da Turquia, e uma seleção que não tem tanta tradição assim no futebol, ainda que tenha um jogador ou outro expoente que disputam o campeonato da Premier League e outros campeonatos de ponta no mundo, que é a Austrália. Mas quando você coloca a seleção da Turquia e a seleção da Austrália, a Turquia tem jogadores nas principais ligas europeias, nos principais clubes, inclusive tem um jogador que eu sou muito fã assim, de ver o futebol dele, que é o Arda Güler, que joga no Real Madrid, é um craque de bola, joga muito bem, e é a esperança da Turquia. E já na primeira rodada vem a primeira surpresa, a Austrália ganha de 2-0 da Turquia. Por que eu estou falando isso? Porque na Copa do Mundo são os melhores jogadores tentando exercer a melhor performance possível. Então existe abertura para todo tipo de resultado. Ou seja, o Brasil, que vai enfrentar seleções talvez mais fracas do que ele no ranking, pode também ser pego de surpresa. Nós já tivemos uma, vamos dizer assim, talvez uma semi-decepção quando empatamos com a equipe de Marrocos logo na primeira rodada também. É a Copa do Mundo. Aí quando nós vamos falar do apóstolo Paulo, escrevendo para os coríntios, aí você pensa, então você quer dizer que Paulo era a ponta direita da seleção de Jerusalém. Não, não tem nada a ver. Se nós formos fazer uma analogia com o futebol, e nós estamos pensando nos jogadores que estão hoje na seleção, quem seria Paulo na nossa seleção? Não seria nenhum desses convocados. Paulo seria o nosso Pelé. Paulo seria o maior jogador de futebol de todos os tempos. Se a gente for jogar isso na teologia, Paulo é
a referência de teologia do Novo Testamento. Paulo é quem estrutura o pensamento teológico que vai se desdobrar no desenvolvimento da igreja por vários anos. Inclusive até hoje nós nos debruçamos sobre as cartas do apóstolo Paulo para tentar entender melhor como é que se aplica essa nova realidade na vida da igreja e na vida pessoal. Esse apóstolo Paulo é o Pelé da teologia. Ele é a figura central mais emblemática que nós vamos ter no desenvolvimento da teologia. E esse apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida, e o livro de Atos vai nos mostrar isso, as cartas que ele escreveu também vão demonstrar isso, dedicou a sua vida de coração, de corpo e alma a pregar a melhor mensagem da melhor forma possível para comunidades, tanto irmãs como as comunidades judaicas por onde ele visitou, como pessoas que não tinham conhecimento da estrutura do judaísmo, das leis e das regras do judaísmo, e ele vai lá e prega para todas essas pessoas com a maior dedicação possível. Inclusive o livro de Atos vai mencionar a história do apóstolo Paulo pregando no meio dos filósofos gregos ali no Areópago, em Atenas, utilizando ferramentas da cultura e da filosofia grega para entregar essa mesma mensagem. Lembra lá da história? Ele vai falar assim, vocês adoram vários deuses, vocês são zelosos na adoração aos deuses, mas tem um ali que eu quero chamar destaque, o famoso Deus desconhecido, o Deus que vocês ainda não conhecem, esse eu vim apresentar para vocês. Então ele pega os elementos da cultura para apresentar da melhor forma possível essa mensagem salvífica desse Deus que amou a criação e que entregou o seu filho por ela. E aí o que nós vamos ver? Esse apóstolo Paulo escreve esse verso 3 que nós lemos aqui no capítulo 9. Esta é a minha defesa. Como que Paulo precisaria se defender? Na nossa cabeça talvez isso não encaixe. Paulo, ele é o fundador da igreja em Corinto. Existe aqui uma discussão dentro da história do texto se quando Paulo chega em Corinto já havia talvez um pequeno núcleo de pessoas que acreditavam nesse Messias, talvez não compreendendo plenamente ou de uma forma mais profunda os desdobramentos dessa nova realidade, até porque o apóstolo Paulo vai ter um período longo de preparo, a gente conhece isso da história, da sua história, quando ele vai estar um período na Arábia se preparando, ele vai ter uma experiência até extracorpórea, né? A gente pode chamar até de metafísica, onde ele menciona isso numa das cartas que ele chegou até o terceiro céu e conseguiu vislumbrar coisas maravilhosas de Deus e volta com essa mensagem mais embasada, mais preparada para levar ao mundo gentílico da época. Ele chega na cidade de Corinto, o texto de Atos lá no capítulo 18 vai mencionar que quando ele chega em Corinto ele se junta a duas outras pessoas que haviam saído de Roma porque o imperador da época, o imperador Cláudio, expulsou todos os judeus de Roma e havia ali um casal chamado Priscila e Áquila que vão se juntar ao apóstolo Paulo e eles, por terem a mesma atividade comercial, vão trabalhar juntos e nesse trabalho também vão ser ali coparticipantes dessa igreja em Corinto. Tem uma parte da história de Paulo em Corinto que Deus fala com ele através de um sonho: continue pregando nessa cidade porque eu tenho muita gente nesse lugar. Esse apóstolo Paulo passou 18 meses na cidade, 1 ano e meio, pregando, ensinando, convivendo com as pessoas. E aí, essa questão é muito interessante, porque o apóstolo Paulo parece estar sendo questionado nesse trecho da carta que ele não é, vamos dizer assim, um homem 100% dedicado ao ministério. Uma das principais interpretações a respeito desse texto é que o apóstolo Paulo, ele vai estar lá na igreja em Corinto durante 18 meses e nós, por conta da arqueologia, conseguimos datar exatamente o ano em que o apóstolo Paulo esteve nesse momento da igreja, de Corinto. O ano em que ele esteve lá naquela cidade, porque o texto bíblico em Atos vai mencionar que ele é levado diante de um governador local, né, que era o procônsul da Acaia, o famoso Gálio, e foi encontrada uma pedra na região de Delfos, que é uma cidade ao norte de Corinto, e é um famoso oráculo de Delfos. Várias histórias gregas, vários poetas e vários contos gregos vão mencionar o oráculo de Delfos. Foi encontrada uma placa comemorativa afirmando o ano em que Gálio era procônsul da Acaia. E aí, por conta dessa marcação, nós conseguimos datar
a presença do apóstolo Paulo na cidade de Corinto por volta do ano 51 ao ano 52. Aproximadamente 51 e 52 é o período em que o apóstolo Paulo passa na cidade de Corinto. Por que isso é importante? Porque no livro de Atos, na sequência, quando Paulo sai de Corinto e ele vai no porto de Cencreia, faz lá o seu voto, raspa todos os pelos do corpo, ele está querendo chegar em Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, cumprimenta os irmãos de Jerusalém, sobe de volta para Antioquia e imediatamente o texto vai dizer que ele continuou viajando pelas igrejas para pregar esse evangelho. Ele vai voltar pela região da Galácia, aquelas 3 famosas cidades, Listra, Icônio e Derbe, passar por lá, vai passar pelas terras altas dos Montes Tauros que ficam ali no meio da atual Turquia, e nessa terceira viagem missionária ele vai chegar a Éfeso. E lá em Éfeso, na segunda viagem missionária, ele não consegue chegar a Éfeso, o Espírito o impede de chegar a Éfeso, mas na terceira ele vai ficar em Éfeso por volta de 3 anos, o que seria ali por volta do ano 53 até o final do ano 55. Então 53, 54 e 55 ele permanece na região de Éfeso. E é nesse momento da história. Nós falamos que em 51 e 52 o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto. Então de 53 em diante ele está na cidade de Éfeso. Nesse período chega a informação sobre a igreja de Corinto, ele escreve uma carta e recebe esse questionamento: quem é o apóstolo Paulo? Ou seja, cerca de 2 anos depois, 1 ano e meio a 2 anos depois dele ter trabalhado 1 ano e meio com essa igreja, ter dedicado a sua vida para pregar o evangelho nessa igreja, ele já não é lembrado. Ele já não é referência para aquela igreja. E aí, o que os estudiosos vão dizer? Talvez o que havia acontecido ali na igreja em Corinto é que esses outros homens pregadores itinerantes, e a Bíblia vai citar um, pelo menos que nós conhecemos, o famoso Apolo, que o apóstolo Paulo vai encontrar seguidores de Apolo na cidade de Éfeso, esses pregadores que estavam andando por essas cidades falando sobre esse evangelho, sobre essa nova forma de compreender o texto bíblico. Paulo vai encontrar essa realidade em Éfeso, e é muito provável que outros tenham passado por Corinto depois que o apóstolo Paulo saiu. Esses pregadores tinham essa prática, eles viviam puramente do evangelho. E aí fizeram uma comparação direta, ele falou: peraí, o apóstolo Paulo ficou aqui com a gente 1 ano e meio, mas ele trabalhava, ele não se dedicava 100% à pregação do evangelho. Será que ele é realmente alguém que está 100% dedicado ao evangelho? Será que ele é alguém que está 100% dedicado a trabalhar na igreja? E a gente tem essa dinâmica nos nossos dias. Existe aí 2 correntes de ministério pastoral, uma que fala que é o ministério parcial e o ministério integral, não é? Tem outra, bivocacionados, né? São aqueles que são chamados de bivocacionados, aqueles que têm a vocação pastoral, mas também têm a vocação para alguma outra atividade. E a gente pode pensar aqui em vários médicos, dentistas, engenheiros que fizeram teologia, hoje pastoreiam, mas também têm uma segunda profissão, tem uma outra atividade que eles exercem, essa bivocação. E é uma dinâmica, é uma discussão que vai depender muito da região e da necessidade da igreja local. E o apóstolo Paulo, nesse momento em Corinto, está sendo questionado: será que você, Paulo, que esteve aqui entre a gente, é realmente alguém 100% dedicado ao evangelho? Como se só aqueles que vivessem 100% plenamente do evangelho fossem aqueles que o Senhor realmente utilizasse? Essa discussão, essa problemática que nós vamos encontrar aqui era um impeditivo ao evangelho. Porque se o apóstolo Paulo é desconsiderado como alguém capaz ou apto a exercer esse evangelho e a ensinar sobre esse evangelho de uma forma clara, então eu tenho que ouvir esses outros itinerantes, esses que estavam, e inclusive voltando à questão do Apolo na cidade de Éfeso, Paulo vai enfrentar uma circunstância ali que Apolo não tinha compreendido 100% o que era o batismo em Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo. Ele pregava o batismo de arrependimento ainda de João Batista. Então Paulo vai ensinar isso à igreja em Éfeso. Ele fica lá 3 anos ensinando isso, ensinando essa nova vida em Cristo Jesus. Agora, se o apóstolo Paulo, pelo fato dele trabalhar em outras atividades, não é a referência teológica para a minha comunidade de fé, para a minha igreja, eu vou passar a dar ouvidos a essas outras referências. Então aí Paulo está fazendo a sua defesa.
Aí nós entendemos por que o apóstolo Paulo escreve com tanta clareza: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. E aí ele vai mencionar várias questões, por exemplo, sobre comida e bebida, ou seja, será que eu não teria direito do sustento que vocês estão dando a esses itinerantes? Será que eu que estive no meio de vocês durante 1 ano e meio fundando a igreja não teria esse direito também? Essa é a parte do Paulo como um leão. Essa é a parte do Paulo apresentando as suas credenciais, apresentando a sua carteira de trabalho, apresentando todas as suas certificações. A gente faz isso muito no mundo corporativo, né? Quando a gente é questionado sobre alguma ação, alguma coisa que nós executamos, não, mas espera aí, eu tenho formação na área. Eu posso, inclusive no Brasil é crime você exercer certas profissões sem ter credenciamento, sem ter a formação adequada. Saiu esses dias não, tem algum tempo já, mas um médico que estava exercendo a medicina aqui na cidade de São Paulo, nunca, sem CRM, sem nada, ele simplesmente leu o material e começou a exercer a sua profissão sem ter formação. Isso é crime no Brasil. Em algumas formações que envolvem saúde, principalmente, é mais grave ainda. Imagina um cara que vai construir uma casa com... Não, mas eu sou engenheiro, eu vou fazer os cálculos, mas o cara nunca fez um curso, nunca fez uma... Ainda que haja muitos pedreiros, muitos mestres de obras que saibam fazer porque tem prática nisso, existem certas construções que exigem cálculo muito preciso. Viadutos, pontes, edifícios muito altos, isso necessita de cálculo específico. Então, às vezes a pessoa achar que pode fazer pode gerar uma tragédia muito maior. Aliás, eu sempre brinco quando eu falo com os médicos, né? Eu falo assim, ó, vocês, médicos, eu tenho um passado na engenharia, eu sou muito chegado à engenharia, então eu estudei engenharia um período da minha vida, e eu sempre falo assim, quando um médico comete um equívoco, normalmente lá numa cirurgia, alguma coisa, ele está matando um paciente. Cometeu um equívoco fatal. Agora, quando um engenheiro comete um equívoco fatal, ele mata muita gente. É uma ponte que vai cair, é um prédio que vai desabar. Então, a formação é muito importante nesses casos. E quem melhor para ter formação na área teológica do que o apóstolo Paulo? E aí ele está apresentando essas credenciais para a igreja. Vocês deveriam conhecer essas credenciais porque eu estive 1 ano e meio com vocês aí, mas eu tenho que apresentar de novo. Eu tenho que novamente me referendar a vocês. Essa é a minha defesa diante daqueles que estão me julgando pelo fato de eu não estar exigindo recursos da igreja. E é muito interessante porque ele vai utilizar 4 imagens aqui, 4 analogias que são extraídas da vida cotidiana do povo. E ele vai utilizar tanto para aqueles que são gentios, como para aqueles que são judeus, que são os dois grupos que estão misturados ali naquela igreja. A cidade de Corinto ela é uma cidade portuária extremamente importante, ela está ali bem próxima do istmo que conecta o continente europeu à península do Peloponeso. E esse istmo era importantíssimo um período do ano onde as embarcações não conseguiam passar por debaixo ali da península por causa dos ventos que lançavam os navios contra as rochas. E a cidade tinha ganhado muito dinheiro nesse serviço de transporte de navios por cima do canal. Então era uma cidade que fervilhava de gente, muita gente chegando e saindo, gente de todas as regiões. E aí o apóstolo Paulo utiliza essas 4 analogias para mostrar para a igreja como ele tinha direito de exigir até mesmo um pagamento. Ele vai falar que o soldado não serve à sua própria custa, ou seja, quando você contrata um soldado você tem que pagar o soldo, né? Por isso que o nome dele é soldado, porque você paga o soldo dele para ele exercer a sua função. O agricultor planta e colhe para comer do fruto que ele plantou. Ele não faz aquilo para uma terceira pessoa e fica de mãos vazias, ele tem que receber o pagamento para poder se alimentar. E o pastor que apacenta o rebanho também bebe do leite do rebanho. Ele vai colocar essa terceira analogia. E a 4ª, falando diretamente para aqueles que têm pano de fundo judaico, os sacerdotes, seja eles o sumo sacerdote ou aqueles sacerdotes que trabalham nas execuções diárias ali do templo, também se servem daquilo que é oferecido no altar e se alimentam daquilo que está no altar. E aí ele vai falar para os coríntios, se nós semeamos coisas espirituais entre vocês, seria demais colher coisas materiais de vocês? Ou seja, será que, como esses que são os itinerantes aí, que têm talvez passado no meio de vocês, dizendo que eles são os verdadeiros pregadores, porque eles vivem do evangelho e vocês têm dado tantos recursos para eles continuarem na caminhada, será que nós não temos também o direito de receber?
uma questão que se levanta nesse trecho especificamente é por que esse assunto está sendo levantado aqui. E é muito provável, a gente sabe pelo histórico do livro de Atos, que Paulo estava levantando recursos para ajudar a igreja em Jerusalém. E Paulo esteve 1 ano e meio na igreja trabalhando ali em Corinto, sem dar custos para a igreja, trabalhando. É possível que ele tenha pedido recursos à igreja para ajudar os irmãos. E aí, na hora que Paulo pede isso, a igreja reclama, ué, mas você nem vive disso? Você trabalha? Você nem é um apóstolo de verdade? Apóstolos de verdade são aqueles que vêm aqui e necessitam do recurso para o seu ministério. Você que não trouxe peso para a gente, você nem é um apóstolo de verdade. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele não está, na verdade, exigindo que essa igreja reconheça o seu ministério, o seu apostolado. Ele está expondo a hipocrisia da igreja, a inversão de valores. Em vez de vocês valorizarem aquele que não foi um peso para vocês, vocês estão dizendo que ele não é um apóstolo verdadeiro. E aí ele continua falando sobre essa questão desse direito que ele tem de ser visto. Ele vai utilizar 3 elementos, ou seja, esses 4 analogias, ele vai utilizar 3 elementos dizendo, eu tenho o direito de ser visto, eu tenho o direito de ser ouvido por vocês, e eu tenho o direito, inclusive, de ser sustentado por vocês. Esses 3 argumentos ele apresenta como sendo as suas credenciais para a igreja que ele mesmo fundou. Essa é a figura de leão que o apóstolo Paulo vai apresentar. Só que aí vem a inversão, aí vem a virada de chave. Ele, como leão, rugindo, poderia atacar as presas. Ele poderia falar, pois agora, pelo meu trabalho de 1 ano e meio com vocês, vocês têm que me mandar uma soma de tantos ouros, pratas e tudo mais que vocês tiverem aqui. Vocês têm que me pagar pelo período que eu fiquei com vocês. Ele inverte a chave. Em vez dele ser esse leão que ruge, ele agora vai falar, eu não vou usar desse direito. Ele vai dizer no capítulo, verso 15, algo muito interessante. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Ou seja, para o apóstolo Paulo, era orgulho ele não ser um peso para a igreja. E aqui tem uma questão muito, muito importante, porque essa é a lógica invertida. Ele apresenta as credenciais e diante dessa realidade, desse cenário, ele teria todo o direito de receber da igreja. Mas ele escolhe não receber. Ele escolhe não receber 1 centavo, não ser um peso para a igreja. Pregar de graça para ele não é uma fraqueza nem ingenuidade. É, na verdade, uma decisão estratégica e teológica. Porque olha só o que ele vai dizer no versículo 18. Qual é então a minha recompensa? É que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente. E apresentar o evangelho gratuitamente para uma igreja complexa como era a igreja de Corinto tem um aspecto teológico muito importante. Dessa forma, ninguém poderia acusar o apóstolo Paulo de ser um aproveitador. Ninguém poderia dizer, tá vendo? Ele só dá as bênçãos, ele só explica as coisas se a gente pagar para ele. Ele faz isso de graça. E ninguém pode imputar sobre ele essa verdade de que ele cobrou para pregar o evangelho. Ele fez isso gratuitamente. A recompensa do apóstolo Paulo não é o que ele recebe, é o que ele escolhe não receber. Ao abrir mão desse direito de ser sustentado, Paulo está removendo qualquer razão para que o evangelho seja visto como um negócio, que era uma cidade de negócios. Era uma cidade onde business acontecia. E aí você tinha muitos contratos sendo assinados. Então comigo vocês não vão ter esse problema, porque eu estou com o meu sustento garantido pelo meu emprego, eu prego para vocês de graça. E aí vem a parte do apóstolo Paulo como um camaleão. A gente talvez você já está entendendo para onde a mensagem aqui está caminhando, mas olha o que o texto vai dizer. Ele vai dos versos 19 até o verso 22 apresentar justamente a forma como ele se modificou com um objetivo muito específico. Olha que interessante, a gente tinha os 4 direitos, ele mencionou lá atrás o soldado, o agricultor, o trabalhador, né? Ele mencionou aqui o soldado, o agricultor, o pastor, na verdade, que apacenta, e o sacerdote. 4
figuras ali que ele coloca como referenciais para mostrar que ele tinha direitos. Agora ele vai utilizar 4 posturas para mostrar o que ele transformou esses direitos. Em vez de ele exigir os direitos da igreja, ele teve 4 posturas para ensinar essa igreja, para restaurar essa igreja no caminho que ela deveria ir, que é um ponto central dos relacionamentos. O relacionamento ele deve acontecer de forma que a gente consiga ensinar as pessoas ao nosso redor a melhor forma de exercer o seu ministério. O apóstolo Paulo vai utilizar, como nós já lemos no texto, ele diz que ele se transformou como judeu para alcançar os judeus. Ele depois, sobre aqueles que vivem estritamente da lei, aqueles que consideram o sábado, que consideram os alimentos, que consideram todas as questões que a lei apontava, ele estava como se estivesse sob a lei. E ele vai até fazer o complemento, embora não estivesse debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei dos homens, mas debaixo da lei de Deus. E aí depois, aqueles que estão sem lei, ele, por exemplo, aquela pessoa que podia comer de tudo, que podia trabalhar no sábado, ele também estava vivendo no meio deles como se estivesse sem lei. Mas não fora da lei de Cristo, que é essa lei do amor e da graça que o faz modificar a sua atitude para alcançar o outro. Então, com os que estão sob a lei, ele vivia como se estivesse sob a lei. Com aqueles que estão sem lei, ele vivia como se estivesse sem lei, sabendo, obviamente, que está sob a lei de Cristo. E com aqueles que são fracos, ele se fez fraco. 4 posturas do apóstolo Paulo, com um objetivo muito claro. E o que ele vai dizer que é o objetivo dele? No verso 22 ele diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. O objetivo principal dos relacionamentos é esse. Essa figura do camaleão que nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo apresentar, ela não é uma figura fraca. Ela não é para nos esconder dos predadores. É para nós termos possibilidade de ataque, aqui um ataque positivo, não um ataque predatório, mas um ataque da apresentação do evangelho na forma que a pessoa pode compreender, na forma como a pessoa vai entender melhor, na forma como é inteligível para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não sei se você percebeu, mas eu estou com uma camisa muito especial aqui. Essa camisa foi um presente dos meus irmãos da Guiné-Bissau. Temos uns irmãos que frequentam a nossa igreja aqui e não adianta eu colocar essa camisa. Eu, no máximo, estou fazendo uma homenagem a eles, mas eu não me pareço um africano. Aliás, inclusive, tem um pessoal que tem um cancelamento muito forte aí na internet. Se eu pintasse o meu rosto de preto aqui e dissesse agora eu sou negro, o pessoal ia me cancelar, ia cancelar o canal da IBNU, ia cancelar tudo. Porque ia dizer que eu estava menosprezando a dor e a luta desse povo. Não adianta eu me vestir por fora. A minha forma, a minha atitude tem que ser a atitude que mexe por dentro. Que eu compreenda a dor dele, que eu compreenda as lutas dele, que eu compreenda as vitórias dele também e que eu possa ser um canal de bênção na vida desse meu irmão. Essa é a atitude do apóstolo Paulo aqui, no final do capítulo. E essa adaptação, ela é sempre uma adaptação de método e nunca de identidade. O camaleão, quando ele se mistura na sua região, ali no lugar onde ele está para se esconder, para se camuflar, ele não muda de camaleão para outro animal. Ele não vira um jacaré, ele não vira uma galinha. Ele continua camaleão. Essa é uma questão muito importante, porque quando o apóstolo Paulo fala todas essas coisas para a igreja, ele continua sendo apóstolo. Ele continua apertando os botões da igreja, falando, olha, preste atenção, vocês estão errando nisso aqui. Mas ele não faz isso para sair vitorioso, para mostrar para eles como ele era bom. Ele faz isso para ensinar a igreja. Ele faz isso para que a igreja mude a sua atitude perante ele e perante as outras pessoas que vão passar por lá. Então, ele se torna tudo para com todos. E a grande questão aqui é que ele vai ganhar 2 frutos. Ele ganha um fruto presente e um fruto eterno, porque ele vai mencionar que dessa forma ele poderia salvar alguns. Dessa forma ele poderia trazer algumas pessoas para o evangelho. E aí no verso 23 ele ainda vai complementar: faço tudo isso por causa do evangelho para ser co-participante dele. Que alegria é para nós sabermos que o Senhor da glória e da história, que se entregou por nós, morreu no nosso lugar, nos dá a oportunidade de trabalharmos junto com Ele na difusão do Evangelho. Então a nossa vida tem que ter essa dedicação. Nós temos que viver
lutar contra as nossas inclinações e as nossas dificuldades para apresentarmos o Evangelho para as pessoas que Deus quer alcançar. E talvez, se assim for permitido, sermos apresentados como co-participantes do Evangelho. E aí, para encerrar, a pergunta que não quer calar. Tudo bem, a gente entendeu que a gente tem momentos que precisa ser leão, rugir, mostrar para as pessoas que o que é certo, mas a gente precisa se transformar como um camaleão para alcançar o coração dessas pessoas. E como que a gente consegue fazer isso? O final vai nos dizer, é através da disciplina. E é uma disciplina que não se trata apenas de uma disciplina física. Aliás, a disciplina física ajuda em muitas coisas. Se você não faz exercício, você deve fazer. Eu não sou um exemplo disso, deveria estar fazendo exercício também. Mas assim, vale muito a pena você se exercitar. Existem vários benefícios fisiológicos quando nós nos exercitamos. E aí o apóstolo Paulo ele descreve como um exercício. Ele vai falar justamente disso. Ele vai falar no verso 25, todo atleta exercita rigorosa disciplina. Eles para receber uma coroa que perece, mas nós para receber uma coroa que dura para sempre. Tem essas duas coroas em jogo. Às vezes, quando a gente está num relacionamento, dentro da comunidade de fé, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, a gente acha que a gente tem que sair por cima, a gente tem que sair vitorioso em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as discussões. Essa é uma coroa que perece. Essa é uma coroa que vai se desfazer com o tempo. Porque ainda que a gente possa sair vitorioso num argumento, numa discussão, num debate, a gente pode ter perdido o nosso irmão. Ao contrário, se eu me camuflo, se eu consigo alcançar o coração do meu irmão, eu ganho alguém para a eternidade. Eu ganho alguém que vai andar comigo o resto da vida. Mesmo que eu pareça fraco, como o apóstolo Paulo vai mencionar aqui. E aí, ele vai colocar um ponto muito importante, eu voltando aqui à figura do Pelé. Porque ele vai terminar no verso 27, dizendo que ele não não corre como alguém que corre sem alvo, ele não luta como quem esmurra o ar, mas no verso 27 ele diz, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O Pelé da teologia estava com medo de não fazer parte da convocação. Ele estava com medo de ser reprovado. Convido você a fazer uma análise da sua vida e da sua trajetória. Como eu já fiz da minha e continuo fazendo quase que sempre que eu penso nesses textos, penso nessa mensagem do Evangelho. Eu tenho tido medo de ser reprovado? Será que eu estou vivendo uma vida tão na maciota, tão fácil, que o medo de ser reprovado nunca passou na minha cabeça? Nosso maior referencial de teologia tinha essa preocupação. Ele se esmurrava, ele treinava o seu corpo, treinava a sua mente, para que quando fosse entrar, disputar a prova, ele não fosse desqualificado e reprovado. O meu desejo para você, que me ouve nesse momento, é que você consiga reverter os caminhos errados que você tem feito. Que você consiga rever os seus passos, que você consiga rever as suas atitudes, que você consiga fortalecer aquilo que está concreto, correto diante da palavra de Deus. Que o Espírito continue agindo na sua vida para você transformar-se cada vez mais para aquilo que é necessário para a difusão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. E que o nosso ego, a nossa capacidade interna de querer sempre sair por cima de tudo, seja mortificado a cada dia, para que a gente possa carregar a nossa cruz como o nosso Senhor carregou. E que as outras pessoas vejam esse amor através da nossa vida, através de mim, através de você. Que Deus o abençoe e que você seja um canal de luz onde você passar. Talvez uma das coisas mais curiosas e surpreendentes que existe na nossa caminhada de fé é que Deus, de fato, não precisa de nada. E você pode imaginar, mas como é que eu, pegando o meu dinheiro, o sujo dinheiro desse mundo, vou
ajudar a Deus. Com certeza a gente não vai ajudar Deus, Deus não precisa do dinheiro de ninguém e certamente ninguém deve imaginar, olha, eu vou dar algum dinheiro, alguma contribuição para ver se Deus me ajuda. Isso não funciona dessa maneira. A questão é diferente. Pessoas que são atingidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo Evangelho, e mudam a sua caminhada, têm desejo de fazer com que o Evangelho seja ouvido, a palavra seja ensinada, as pessoas necessitadas sejam acudidas, as pessoas doentes sejam amparadas, as pessoas nos projetos missionários e humanitários continuem a servir com o Evangelho. Então, não é que a gente faz qualquer coisa para dar para Deus, mas o amor de Deus mexe com a gente para a gente servir as pessoas que estão sendo abençoadas pela mensagem, pelo poder do reino de Deus. Por isso a gente convida você, se for do fundo do seu coração, se for com alegria, se for algo que envolve o seu dízimo, oferta, contribuição, doação, que você faça isso livremente. A IBNU é uma comunidade séria, uma comunidade responsável e que aplica esses recursos naquilo que realmente faz diferença e é importante. Então nós agradecemos a sua contribuição, a sua parceria para que a gente faça com que essa mensagem se torne realidade prática e abençoe as pessoas na lida do dia a dia. Deus seja louvado, nós agradecemos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É muito bom sempre a gente estar junto, né? Então, continue vivendo a sua semana, que seja muito especial, mas não esquece de curtir aqui o nosso canal, ativar o sininho para que a gente possa continuar juntos sempre, tá? No